É uma sensação de que é impossível não realizar. Já está feito. Não há tempo no futuro. Precisa ser feito. Já está lá. Você extrai o espaço e o tempo da mente e se torna presente com a imagem. Não com a imaginação, que é o futuro, mas com a imagem do seu objetivo. Gostaria de dar as boas-vindas ao campeão que está retornando, Dr. John DeMartini. Como vai, Dr. John? Estou ótimo. Muito obrigado por voltar ao programa. Tive um tempo maravilhoso conversando com você. Você foi uma das primeiras conversas e o programa cresceu desde então. Você deixou sua marca, pois quando sua equipe me ligou de volta, perguntando se eu queria ter o John de novo no programa, eu disse, com certeza. Muito obrigado por voltar novamente. Não, obrigado você. Você me ajuda a ajudar outros. Esse é meu sonho. Então, obrigado. Então, hoje, eu queria entrar numa conversa sobre a lei da atração, sobre manifestação, porque em todas as conversas que tive no programa, eu nunca me sentei e realmente explorei profundamente esse conceito. Tem sido sensacionalizada, há muitos mal entendidos por aí, muita desinformação por aí sobre a lei da atração, sobre manifestação, e quem melhor para falar sobre isso do que um dos incríveis professores que iniciou essa ideia realmente no espírito do tempo, com aquele filme, aquele pequeno filme no qual você se envolveu há tantos anos, chamado O Segredo, que de certa forma plantou a semente no espírito do tempo da humanidade sobre a lei da atração. Então, minha primeira pergunta para você é: o que realmente é essa tal lei da atração? Eu acho que é um termo que foi cunhado por Rhonda Byrne e alguns antecessores, que eu acho que era um termo popular. Não sei se existe uma lei universal chamada lei da atração, além da atração magnética entre polos opostos do magnetismo. Mas eu gostaria de desenvolvê-la, pois isso foi insinuado. No filme, para fazer isso, provavelmente terei que desenvolver algumas coisas. Se não se importa, por favor, prossiga. Algumas podem se sobrepor um pouco ao que dissemos antes, mas não muito, por volta de 1978. Naquele outono, eu estava interessado em por que algumas pessoas caminham e falam enquanto outras não. Porque algumas avançam em suas vidas enquanto outras mancam. E eu estava tentando fazer uma distinção entre as pessoas que dizem que vão fazer algo e realmente fazem, e as pessoas que dizem que vão fazer e acabam não fazendo. E no final resumiu-se em valores humanos. E quando comecei a estudar axiologia, que é o estudo do valor e do mérito nas pessoas. Grande parte do que li, e não há muita literatura sobre isso, poderia ser lida por uma única pessoa. Tudo. Estava voltado para a moral e a ética, e depois um pouco para a economia. E eu estava mais do que insatisfeito com o que via lá fora. E tive que aprofundar. Faça mais comentários. Descobri que todo ser humano, independentemente de idade, gênero ou cultura, espectro de gênero ou cultura, momento a momento, está vivendo com um conjunto de prioridades, um conjunto de valores, coisas que percebem ser do mais ao menos importante, do mais ao menos ou de menor importância. E que esses princípios, valores ou prioridades está afetando suas percepções sensoriais, seu processo de tomada de decisões no córtex frontal e ações motoras, particularmente as ações motoras controladas superiores. Nossa percepção, decisões e ações refletem como nossos valores são estruturados, influenciando o comportamento humano. Também descobri que o que está no topo da lista de valores, nós classificaríamos como valores intrínsecos. Somos espontaneamente inspirados de dentro para fora, sem necessidade de motivação externa para agir. Como um garoto que ama videogames não precisa ser motivado com recompensas se fizer, ou punições se não fizer, para jogar. Ele pode precisar disso para algo que esteja baixo na sua lista de valores, talvez para fazer a lição de casa. Mas quanto mais baixo algo estiver na lista de valores, mais extrínseco ele se torna. Quanto mais extrínsecos os valores,
mas recompensa ou castigo são necessários para agir. Uma força externa é essencial para a ação, mas não são só ações motoras, são percepções sensoriais que você sente espontaneamente. Com os núcleos pulmonares no tálamo, agindo como um filtro, todas as informações sensoriais dos sentidos espinhais, que chegam pela medula espinhal e tronco encefálico dos sentidos especiais, passam pelo centro de retransmissão, o tálamo, e são filtradas conforme suas prioridades. Então, uma mãe cujo maior valor são seus filhos tem 35 anos e 3 crianças com menos de 5 anos. Se ela passeia em um shopping, ela vai notar, com atenção seletiva, roupas infantis, educação infantil, entretenimento para crianças, cuidados com a saúde das crianças. Ela vai filtrar o que é para os filhos e ignorar o resto, sem se interessar por materiais de negócios. O marido dela, possivelmente um empreendedor. Agora, ela pode ser empreendedora. Se for, e esse for seu maior valor, ela vai filtrar isso. Mas se o maior valor dela for crianças e o dele for negócios, ele vai notar ternos, computadores, quais empresas estão mais movimentadas no shopping para investir em ações. Ele vai pensar em uma realidade totalmente diferente. Ambos verão mundos distintos. Eles filtram a realidade de acordo com o que mais valorizam. Agora, devido a essa atenção seletiva e tendenciosa, viés de confirmação e falsos positivos na direção do que mais valorizamos e falsos negativos, nós deixamos de perceber coisas que estão lá, em coisas que estão mais baixas na nossa escala de valores. Nós automaticamente filtramos nossa realidade de acordo com o nosso sistema de valores. Assim, nossas ações e percepções sensoriais são influenciadas por nossos valores. Agora, ao definir uma meta, uma intenção de fazer algo, ou uma atenção para aprender algo, quando está congruente e alinhado com o seu valor mais elevado, você perceberá coisas no seu ambiente que a maioria das pessoas não vê, a menos que estejam vivendo de forma congruente, e tomarão ações a respeito. E decidirão rapidamente porque tem muita informação agindo espontaneamente. É por isso que age espontaneamente nas coisas que são altas nos seus valores. Seu conhecimento epistemológico é máximo nessa área. Seu propósito teleológico é máximo nessa área e sua identidade ontológica é máxima nessa área. Então você se percebe se o seu valor mais elevado é, no meu caso, ensinar como professor, como mãe, como empreendedor. Sua identidade gira em torno do seu conhecimento especializado, é acentuada nessa área, e você sente que seu propósito teleológico é essa área. Então, uma das coisas mais importantes do segredo que foi omitida, foi mencionada na minha entrevista, mas não foi incluída, é não desperdice seu tempo com nada que não esteja no topo dos seus valores, porque você vai filtrar a percepção sensorial. Você não tomará atitudes. Vai procrastinar, hesitar e se frustrar. Vai precisar de motivação externa para agir. Então, a probabilidade de você alcançar a magia deste segredo, a lei da atração, é realmente o grau de congruência que você tem com o que é verdadeiramente mais importante para você e perseguir o que é autêntico, porque sua identidade ontológica gira em torno disso. E essa é a versão mais autêntica de você. Quando o oráculo de Delfos disse: conheça a si mesmo, seja você mesmo, ame a si mesmo, estava incentivando a identificar seus valores e persegui-los, permitindo-se buscar o que é importante. Ao se desviar desses valores, sua percepção sensorial filtrará, impedindo-o de enxergar oportunidades. Você não toma decisões rapidamente e não age sem um motivador externo. Então você simplesmente não pode competir com alguém que é congruente, que vive de acordo com seus valores mais elevados, ao contrário de alguém que não vive. Então, quando as pessoas dizem que o segredo não funcionou para elas, significa que estavam perseguindo objetivos incongruentes com seus valores mais profundos e esperando um milagre. Isso leva à insatisfação e ao desejo por experiências imediatas. Para evitar a dor, buscar o prazer, e objetivos reais envolvem prazer e dor. Você não terá um relacionamento sem prazer e dor. Você não vai ter um objetivo sem prazeres e dores, facilidades e dificuldades. Então você é mais capaz de abraçar as sincronicidades desses pares de opostos de apoio e desafio, paz e guerra, positivo, negativo, etc., quando você persegue o que está realmente no topo dos seus valores. Então, o primeiro princípio da lei da atração é que você maximize as oportunidades, as decisões e as ações, as sincronicidades. Na verdade, o que é interessante é que quando você está funcionando a partir de um valor mais baixo,
sua glicose sanguínea é direcionada para a amígdala e você realmente tende a interpretar as situações de forma subjetiva para sobreviver. E você tem que buscar isso ou evitar. Assim, você é extrinsecamente afetado por recompensa e punição, presa e predador. Mas se você estabelece metas alinhadas com os valores mais elevados, a glicose e o oxigênio sanguíneos vão para o centro executivo, onde você de fato abraça somaticamente, você acolhe os prazeres e as dores igualmente e persegue um objetivo verdadeiro, que é equilibrado e neutro e imparcial. E é lá onde você realmente alcança a maior realização. Então, ao entrar no valor mais alto, despertando a função executiva, governando os impulsos e instintos da amígdala, que são as distrações que o impedem de estar presente, focado e diligente na busca de um propósito. E algo inautêntico, você não conseguirá aproveitar as sincronicidades que ocorrem. E quando você está na sua amígdala, você ativa o sistema nervoso autônomo, o parasimpático para a presa e o simpático para o predador. E você se infatua ou ressente, ou age por impulso, ou se afasta por instinto. E sempre que faz isso, você não está maximizando a governança e automaticamente desconectando-se do presente. Você está em uma distorção subjetiva. Neste exato momento, você está desligando automaticamente sua visão, acessando a área occipital visual, está desativando o planejamento estratégico, a ação espontânea, a autogestão. Assim, você se distrai em busca de gratificação imediata, perdendo o foco em objetivos de longo prazo para construir algo grandioso. A primeira coisa é perseguir metas verdadeiramente significativas, de alta prioridade e valor. Esse é o primeiro princípio a ser seguido. Quando isso ocorre, os autônomos entram em sincronia. A variabilidade da frequência cardíaca é maximizada. Você tem uma onda gama no cérebro porque as ondas alfa do parasimpático, quero dizer, as ondas delta do parasimpático e as ondas beta do simpático, se unem em um estado alfa-teta de 8 ciclos por segundo, o que causa sincronia gama no cérebro. E o cérebro agora dispara uma gestalt integrada, que é a função cerebral máxima, a consciência máxima, a atenção plena máxima. Isso é chamado de sincronia no cérebro. E você tem sincronia e função. A síntese e integração da consciência consciente e inconsciente é a máxima lei da atração. Agora somos atraídos pelo nosso pensamento mais íntimo e vemos oportunidades abundantes ao redor, que geralmente não percebemos, para aproveitá-las. Pensamos que, por buscá-las, elas vêm até nós, mas na verdade sempre estiveram lá, aguardando nossa plena consciência. Essa é a primeira abordagem neurológica arredondada para isso. Existe uma frequência ligada a esses pensamentos? Poderia atribuir frequência? Gosto de pensar no cérebro como uma função escalonada, mas preciso colocar isso em um contexto mais amplo. A velocidade com que você percebe os dois lados de um evento determina a frequência em que você está sintonizado. Se você está fascinado por alguém e cego para os aspectos negativos, e só depois de um dia, uma semana, um mês, um ano ou 5 anos percebe o lado negativo, você é bastante denso nessa situação. E é um comprimento de onda longo, é um sujeito denso, é carne para os faladores. Certo, entendi. Se você sente grande ressentimento por alguém e ignora os aspectos positivos, está consciente dos negativos e inconsciente dos positivos, cego para o lado bom e ignorante sobre ele. A ignorância em não ver ambos os lados. Assim, o terrível contém o fantástico, e vice-versa, anulando-se em neutralidade. Contudo, nosso viés subjetivo, devido à amígdala, polariza-os e gera reações emocionais. Essas reações são feedbacks para alertar sobre a visão limitada. As emoções são mecanismos de feedback que causam mudanças epigenéticas na fisiologia e psicologia, indicando que não percebemos tudo, pois somos atraídos ou repelidos. Movemo-nos em direção ou afastamento, em vez de estarmos equilibrados e presentes, com propósito, paciência, produtividade e priorização, demonstrando amor por algo. Perseguir algo que se ama difere de agir por impulso emocional ou instinto de busca ou evitação, que nos controla externamente. O idealizado ou ressentido ocupa espaço e tempo mental, dominando-nos, gerando ruído cerebral. Em vez do sinal da alma, recebemos ruído que bloqueia o sinal.
Quando você está polarizado, seu comprimento de onda é longo e a frequência mais baixa. Ao ver os dois lados e permanecer imparcial, objetivo e mestre, vivendo conforme seu valor mais elevado, você enxerga ambos de forma sincronizada. Wilhelm Wundt, que é o pai da psicologia experimental, em 1896, escreveu que existe contraste simultâneo e contraste sequencial. Contraste simultâneo é quando se vê ambos os lados ao mesmo tempo, estando plenamente consciente. Já o contraste sequencial é observar um lado e, em seguida, o outro. Ele explicou que o contraste sequencial é para sobreviver, enquanto o contraste simultâneo é para prosperar. Dessa forma, com o contraste simultâneo, ocorre a síntese dos opostos, com plena consciência das decisões sensoriais e ações motoras, maximizando assim o potencial. Então, essa é a alta frequência. E cada coisa em que você se concentra, se for a mais alta frequência, e for a mais objetiva e a mais congruente, e for a busca mais autêntica, você domina a sincronicidade e a síntese no cérebro. E você realmente tem a lei da atração instantaneamente. Não há tempo. Sempre que você adiciona espaço e tempo à alma, poderia dizer ao verdadeiro, autêntico você tem um mundo existencial onde agora tem os limites de tempo e espaço, e é aí que a maioria das pessoas funciona, nos limites de tempo e espaço, em vez de estar presente e realmente vendo isso. E é então uma sensação de que é impossível que não aconteça. Já está em movimento. Quando Phelps, que conquistou 22 medalhas na natação, visualizava e se concentrava totalmente, sendo objetivo e valorizando dominar a natação, ele conseguia manifestar a lei da atração, ganhando 22 medalhas de ouro, uma após a outra, sem parar. Sim, estou em um nível que ninguém mais alcançou. Sem dúvida. Ninguém mais fez. Sim, com certeza. Bem, você pode ter artistas marciais como Bruce Lee, na dele, ou Michael Jordan em seus campos. Em suas áreas, mas não exatamente no que ele faz. Sim, não nessa área, mas o seu pensamento mais íntimo se torna a sua realidade tangível do momento, como um Adão. Você tem sincronicidade e autenticidade no córtex frontal. Todos. Mesmo aqueles outros dois exemplos, você falou de Michael Jordan, Kobe Bryant ou Bruce Lee, a maior prioridade deles era a sua forma de arte, seja artes marciais, basquete ou natação. Então, quando eles entravam em, digamos, pré-visualização, na visão mental deles, criando a jogada, saindo e ganhando o jogo, alcançando o que desejavam, era por causa do alinhamento e da frequência de poder desse alinhamento, daquilo que era mais importante e grandioso para eles, que os alinhava. Em outras palavras, se o basquete está em quinto lugar na minha lista, e família, dinheiro, 1 milhão de outras coisas, festas, acima de tudo isso, não vou conseguir me destacar no sucesso nessa área, como outras pessoas, como Kobe Bryant, que era obsessivamente lendário. E Michael Jordan, que era lendário, todos eles eram lendários, obsessivos pelo que faziam. É isso que superalimenta, por assim dizer, a lei da atração ou da manifestação. Mas eu gostaria de acrescentar algo em vez de usar obsessivo, porque isso é uma resposta da amígdala inspirado. Exato. Gusto, Inspirado, pois ser obsessivo implica que o mundo externo controla você, e você não pode controlá-lo. Inspirado é quando a vontade humana está alinhada com o que é, e você não tem mais conflito entre o que é e o que você pretende. Veja, quando você está na amígdala e está apaixonado por alguém, digamos, você se diminui perante essa pessoa e absorve os valores dela, tentando viver como ela, e agora você tem uma obsessão. Quando você ressente alguém, você se exalta e tem uma obsessão para consertar ou mudar essa pessoa. Mas quando você está no centro e ama o que está fazendo e não precisa consertar, é uma sensação de que é impossível não realizar. Já está feito. Não há tempo no futuro. Precisa ser feito. Já está lá. Você extrai o espaço e o tempo da mente e se torna presente com a imagem, não com a imaginação, que é o futuro, mas com a imagem do seu objetivo. bem, deixe-me perguntar. A física quântica tem uma explicação para a manifestação? E o que ela descobriu? Não tenho interesse em utilizar a física quântica como tanto uma explicação quanto outra
Correlação metafórica, justo, pois possui uma imensa correlação metafísica. Então, deixe-me dar esse exemplo. Em 1947, Paul Dirac lançou um livro incrível sobre partícula-nanopartícula. Tratava dos princípios da mecânica quântica. Eu li esse livro aos 18 anos com vários dicionários. Lá, eu despertei para algo que impactou grandemente a minha vida desde então. Ele foi quem teve a brilhante ideia da equação de Einstein e também da equação de Schrödinger, que deve haver uma antipartícula para cada partícula. Então, ele foi o criador dessa ideia. E isso se deve, basicamente, à matemática complexa e às raízes quadradas de números negativos. E há muitos motivos para isso. E eu poderia me aprofundar nisso por bastante tempo. Mas, por isso ele disse que se você pegar uma nanopartícula e elas se encontrassem, colidirem como em um colisor de partículas em Genebra e se unirem, emitiriam luz gama, fótons gama. Assim, se um pósitron, um elétron positivo e um elétron de carga negativa se juntassem, formariam um par de partículas de luz gama de alta energia. Quando eu vi isso, pensei, bem, isso é interessante. E se você pegasse luz, fótons gama, e os colocasse em uma câmara de bolhas, eles girariam em espirais opostas, momentos angulares, e revelariam bolhas na câmara, exibindo nanopartículas. Eu achava que a equação de Einstein dizia que energia é igual a mc ao quadrado, o que permite converter energia de fótons em nanopartículas com carga positiva e negativa. Foi a partir disso que Duroc teve a ideia. Bem, se você pode pegar essas cargas positivas e negativas e criar luz. Quando eu tinha 18 anos, na minha ingenuidade, pensei, e se misturássemos emoções positivas e negativas para criar iluminação? Interessante. Essa foi minha ideia aos 18 anos. Então parti em busca de criar uma metodologia para isso. É com sucesso. Hoje eu consegui. Há um cavalheiro. Quando li isso, também li outro livro, de Leibniz, o filósofo alemão que estava envolvido com o cálculo, ao mesmo tempo que Newton estava desenvolvendo o cálculo. E Leibniz, no primeiro capítulo, na primeira parte do seu discurso sobre o texto de metafísica, disse que havia uma perfeição no universo, uma ordem oculta que poucas pessoas conheciam, mas aqueles que a descobriam tinham suas vidas transformadas. E ao ler isso, lágrimas vieram aos meus olhos. Tenho certeza de que você já leu livros que te fizeram chorar e pensou, sabe, há algo aqui. E eu disse, eu quero saber o que é essa perfeição. Eu quero saber o que é essa ordem. Então comecei a estudar termodinâmica e sistemas estocásticos, probabilísticos e todo tipo de coisa para tentar entender o que é essa ordem. E havia um senhor, Claude Shannon, e mais dois caras que ganharam um prêmio Nobel sobre teoria da informação. E eu descobri que o termo desordem, a tendência de ir da ordem para a desordem, que era entropia, e a tendência de ir da desordem para a ordem, que era entropia negativa, ou negentropia, que representava a vida versus a morte, que estava mudando de compreensão e informação completas para falta de informação, ele chamou a entropia de informação ausente. Desordem era informação ausente. Então, Boltzmann, em seu trabalho sobre termodinâmica, disse que as teorias probabilísticas dessas probabilidades de movimentos aleatórios podem não ser a história completa. Pode haver informação ausente, que levou à teoria das variáveis ocultas e à teoria quântica. Então, quando comecei a estudar isso, eu disse, qual é a informação ausente? Como acessá-la? E então percebi que a qualidade da nossa vida depende das perguntas que fazemos. Se forem sábias, equilibradas e nos permitirem ver a sincronicidade e a síntese dos opostos complementares, podemos acessar uma ordem oculta no aparente caos. As emoções são chamadas de distúrbios emocionais porque se você é atraído e repelido por algo, está sendo controlado externamente. Mas a iluminação não é um distúrbio, é reconhecer a ordem implícita, a ordem oculta, como Bauman descreveu. Assim, continuei a buscar fazer perguntas para tornar o inconsciente consciente e alcançar plena consciência. É isso que a nossa intuição está constantemente fazendo. Nossa intuição é um sistema de feedback negativo, buscando autenticidade homeostática, tentando tornar o inconsciente consciente para que possamos ser plenamente conscientes. Mas os impulsos e instintos da amígdala tentam separá-los e criar uma cisão entre o consciente e o inconsciente. Então, estamos tentando dividir o indivisível, nomear o inevitável, rotular o inrotulável, cindir o inscindível e separar o inseparável com a amígdala.
e estamos integrando-os no córtex pré-frontal. É o centro integrador. Segundo a Scientific American, edição de setembro, outubro do ano passado, falaram sobre isso no cerne do eu. O centro integrador era este córtex pré-frontal medial no cérebro, onde integra as informações. Temos o maior número de neurônios internos que integram informações. E quanto maior o tamanho da amostra de neurônios internos, maior a distribuição média. Portanto, quanto mais equilibrado e presente você está. Portanto, temos a capacidade de fazer perguntas à mente. Despertar informações inconscientes para nos tornarmos plenamente conscientes dos pares de opostos que são sincrônicos e simultâneos. E despertar em um estado iluminado. E isso é algo que somos capazes de fazer, mas o cérebro automaticamente faz isso se buscarmos o valor mais alto. E o valor mais alto foi chamado de telos por Aristóteles. E ele sabia disso em sua época. Ele sabia que maximizar o potencial humano é perseguir o telos, o fim em mente. Assim como temos telômeros, o fim dos genes, temos telencéfalo, o fim do cérebro. Telômeros e teleologia. A teleologia era um estudo do significado e do propósito. Era a coisa mais significativa e proposital e a mais espontaneamente inspiradora que podemos fazer. Então, se priorizarmos nossa vida e preenchermos nosso dia com aquela única coisa, aquela prioridade máxima, e mantivermos nosso objetivo principal, nosso alvo-chefe, se preferir, ou, como Napoleon Hill chamou, automaticamente maximizamos a objetividade, que é a neutralidade, onde temos a maior resiliência, adaptabilidade, e maximizamos a lei da atração e o segredo. E se não fizermos isso e nos permitirmos ser distraídos por coisas de menor prioridade, pelos valores injetados de todas as pessoas com quem nos comparamos, automaticamente entramos na amígdala e automaticamente nos polarizamos e nos enfraquecemos. Uma casa dividida. Agora passamos do esclarecimento para cargas emocionais positivas e negativas que acabam nos controlando. Isso é chamado de ruído no cérebro. Literalmente, é chamado de estática. Isso se manifesta como facilitações e inibições no cérebro. Aparece na forma de neurotransmissores, como as frequências de glutamato e GABA. E há um modulador no centro, que a intuição desperta. O N-acetilaspartato, que é um modulador que integra esses dois e os sincroniza. Nossa neuroquímica, nossa psicologia, nossa física tem correlações assim. É de explodir a mente. Mas você não quer dizer que é um estado quântico necessariamente, porque ainda não podemos provar isso. Mas sabemos que as neuroassociações no cérebro e suas antimemórias de associações podem estar emaranhadas simultaneamente no cérebro. Essas são as correlações mais próximas que temos no momento. Em alguns componentes subcelulares, há efeitos quânticos, com correlações com a física quântica nessa perspectiva. Do ponto de vista científico, esse termo é usado. Então é meio que o que você disse foi como o emaranhamento quântico, as duas coisas. É como emaranhamento quântico. Na verdade, se consultar a revista Neuron, de 17 de março de 2016, há um artigo incrível sobre o potencial do neuroemaranhamento no cérebro para memória e antimemória, ou conteúdo consciente e inconsciente. Venho pesquisando e estudando esse contraste desde 1978. 9. Escrevi um livro sobre ilusões perceptivas e como causavam doenças naquela época. E eu fiquei muito fascinado por esses contrastes, porque não percebemos sem contraste. Isso é chamado de lei do contraste. Imagine isso. Você pega um becker de água fria que está a 4 graus e pega outro becker de água que está a 60 graus e coloca outro becker no meio que está a 22. Se você colocar sua mão na água fria e segurá-la lá por 1 minuto, quantitativamente são 4 graus. Você a coloca na água quantitativamente a 22 graus e você jurará que está mais quente do que realmente está, subjetivamente, por causa da lei do contraste. Se você não tivesse algo para comparar, sentiria 22 graus na sua mão. Mas, ao comparar com algo mais frio, agora parece mais quente. Se colocar na água a 60 graus e depois na água morna, ela parecerá mais fria devido ao contraste. Assim, adquire um viés subjetivo ao comparar em contraste, pois todos os nossos sentidos são baseados nisso. O mundo fenomenológico dos sentidos é de contraste. Não percebemos sem ele. Se estivermos em uma sala completamente branca, não conseguimos ver. Sala completamente preta também não. Segundo, você coloca contraste, aí sim você consegue ver. O mesmo vale para fusões virais nos ouvidos. Você não consegue ouvir a menos que haja contraste, em todos os sentidos. Discriminação de 2 pontos, contraste nos sentidos. Sem esse contraste, se tivéssemos contraste simultâneo, estaríamos naquele estado iluminado, maximizando a lei da atração ao não separar em tempo e espaço. No momento em que separamos as coisas no espaço e no tempo e julgamos algo, subjetivamente com um viés, perdemos a lei da atração, diminuímos seu poder.
A lei da atração é simultânea quando estamos presentes. Quais são os erros que as pessoas fazem? O que os impede de manifestar coisas em suas vidas? eles buscam coisas que não são as mais importantes de verdade, que os força a entrar na amígdala, o que por sua vez os leva a fantasias polarizadas. Um prazer sem dor, uma alegria sem tristeza, algo agradável sem o desagradável, uma bondade sem crueldade. E por que isso não acontece? Porque sou uma vítima. E eles se tornam ainda mais vitimizados, porque o outro lado que acompanha agora parece mais doloroso devido ao contraste, à lei do contraste. Se não busca uma fantasia, não sentirá que a vida é um pesadelo. A depressão é comparar sua realidade atual com uma fantasia a qual está viciado, uma expectativa irrealista. Mas se você estabelecer um objetivo que seja o equilíbrio e souber que ambos os lados estão lá, quando você se casa com alguém, você vai ter os dois lados: agradável, desagradável, gentil, cruel, negativo. Então, o verdadeiro objetivo é abraçar ambos os lados simultaneamente, não perseguir apenas um lado. As pessoas que vivem na amígdala querem evitar a dor e buscar o prazer, o que não é possível. É como tentar dividir um ímã. E o budista diz: o desejo pelo que é inatingível e o desejo de evitar o que é inevitável é uma fonte de sofrimento humano. As pessoas sofrem porque estão perseguindo um estado unilateral com a amígdala. Elas não estão estabelecendo uma ação de alta prioridade. Isso é um objetivo. Não é congruente. Elas estão se subordinando porque estão se comparando com outras pessoas e dizem: eu quero ser como elas. E estão invejando alguém. Eles estão tentando imitar outra pessoa. Estão tentando ser o segundo Elvis, em vez de serem os primeiros sendo eles mesmos. E então acabam polarizando o cérebro e se desempoderando porque estão divididos. E sempre que você se infatua ou ressente, você tem partes rejeitadas e desempodera sua vida. E é aí que o segredo não funciona. E é por isso que as pessoas dizem: bem, o segredo não funcionou para mim porque perseguiram uma fantasia que não era congruente com seus valores mais elevados. Eles estavam em busca de gratificação imediata da amígdala, em vez de adotar uma visão de longo prazo na busca por algo com significado genuíno. Resposta incrível, senhor, porque é absolutamente verdade. Quando você diz quero ganhar na loteria ou quero sair com essa estrela de cinema, são fantasias. E se não estiverem alinhadas com seus objetivos e também ver o positivo e o negativo, isso não acontece com relacionamentos. Como você disse, ao olhar para uma mulher bonita, você só vê o positivo, mas pode levar um ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, às vezes uma vida inteira, para descobrir que, bem, havia algo mais que vinha junto com aquele pacote. Quando saio para um encontro, eu já tenho uma lista de todos os meus planos. Há 428 características que encontrei no dicionário de inglês Oxford. Metade delas é positiva, metade é negativa. Eu fui adiante e as listei dizendo: aqui estão as positivas, as negativas. Se você espera algo além de todas essas, está delirando. Me ligue quando estiver pronto para aceitar todas elas, porque é quem eu sou. Isso é incrível. A propósito, Você precisa ter uma boca e um ânus. Você precisa ter uma boca e um ânus. Se não tiver ânus, está cheio de merda. Precisa dos dois lados. Tem que ser um cuzão e saber beijar bem. com certeza, meu amigo, com certeza. Então, eu queria voltar a um assunto que estávamos discutindo antes, sobre Bruce Lee, Michael Jordan, Kobe e Phelps. O que há de tão poderoso na visualização, na mente, quando está associada à manifestação? Nós usamos basicamente mais o conceito de manifestação, porque os atletas fazem isso. Eu já ouvi estudos onde o técnico de basquete senta com metade do time, pensando em acertar a cesta e a outra metade realmente treinando pelo mesmo tempo. E as pessoas que visualizaram acertam mais do que aquelas que praticaram fisicamente? Qual é a ciência por trás disso? O que está acontecendo ali? Ou o misticismo por trás disso? Bem, acho que nem precisamos envolver misticismo nisso. Podemos adicionar por diversão. Mas vamos imaginar que você vai sair e você é um cara solteiro ou um cara casado agindo como solteiro e está à procura de uma garota para a noite ou algo assim. E você vai a uma festa e tem 1.000 pessoas lá. Você concorda que pode dar uma olhada rápida em toda a sala e pensar desejável, indesejável, desejável, indesejável, desejável, muito desejável, indesejável, e descartar pessoas visualmente bem rápido, em poucos minutos? Agora, se você tivesse que usar sua audição, escutar cada uma delas, seria tão eficiente? Se você tivesse que cheirar todas, e se chegasse perto o bastante para cheirá-las, seria menos eficiente? Sim, não seria nada eficiente. Se precisasse prová-las, quão eficiente seria? Mais interessante, talvez, menos eficaz. E se você as tocasse, veja, eu fiz um projeto de pesquisa.
Agora, isso é uma piada, mas eu fiz isso. Esse chamado projeto de pesquisa, onde eu me ceguei. Coloquei protetores auriculares, coloquei uma coisa no nariz e tudo o que eu podia fazer era lamber e tocar. E entrei em 1000 quartos tentando encontrar uma namorada para a noite. Você vai acabar preso, morto ou expulso. Com muito cuidado se tentasse essa abordagem exatamente agora. Mas você pode ver mais longe do que pode ouvir. Você pode ouvir mais longe do que pode cheirar. Você pode cheirar mais longe do que saborear. Pode saborear mais longe do que tocar, pois olfato e paladar estão conectados. Assim, o visual é o mais eficiente no cérebro, pois, para sobreviver. Existe algo chamado camuflagem em presas e predadores. E você precisa ser capaz de enxergar além da camuflagem e identificar com pareidolia e o complexo fusiforme no córtex. Ser capaz de discernir: isso é uma presa ou um predador? E atribuir agência e reconhecimento facial pareidólico. E então você precisa ter falsos positivos e negativos para garantir que a adrenalina corra rápido o suficiente para capturar a presa ou evitar o predador. Então, somos projetados para usar sistemas visuais, para realizar tarefas, e ao olhar para cima e observar, olhe só para a sua postura. Sente-se ereto por um instante. Você vai se divertir com isso. Sente-se bem reto. Mantenha sua cabeça direcionada para a câmera. Agora olhe para baixo à direita. Para baixo à direita. Olhe para baixo à direita sem mexer a cabeça. Mantenha-a reta e bem alinhada. Olhos para baixo à direita, 45 graus. Estique-se e sorria. Sorria. É falso. Agora tente franzir a testa. Franzir a testa. Parece mais real. Realmente parece. Por quê? Certo, olhe para cima e para a esquerda. Olhe para cima e para a esquerda, 45 graus. Olhe para cima e para a esquerda sem mover a cabeça. Agora franzir a testa. Mas sorria. Parece natural. Por que isso? Seu cérebro é configurado automaticamente. Olhar para cima é visual, para baixo é sinestésico. Ver é mais eficaz do que sentir. Ao buscar seus maiores valores, o córtex pré-frontal estabelece conexões com V5, V6, córtex associativo no centro visual occipital e também com o centro occipital, more da amígdala. Nós não temos essa conexão. Quando a Bíblia diz que aqueles com visão prosperam e aqueles sem visão perecem, estão descrevendo funções executivas. Córtex pré-frontal medial com o acento da célula. O verdadeiro você pode ver. E ele usa áreas associativas para planejar estrategicamente e tomar decisões. Onde a amígdala não pode ver, a cegueira cortical. E ela se volta para as emoções. Agora estamos presos e estamos buscando ou evitando. Nosso cérebro é automaticamente configurado para o sistema visual, para maximizar o visual. Uma imagem vale mais que 1000 palavras. É mais eficiente. 1000 palavras valem mais que um monte de cheiros. É primitivo. O olfato é crucial para a sobrevivência, mas a visão é fundamental para o avanço. Essa é a perspectiva das pessoas. Por isso, os visionários frequentemente se tornam líderes. Em 1983, fui convidado para palestrar em uma conferência com cerca de 5.000 participantes. Ao percorrer o centro de convenções, observei salas para sessões paralelas, com mecânicos e técnicos em salas menores, com 50 ou 60 pessoas. Havia grupos de gestão de 200 a 400 pessoas. E o público principal eram os visionários inspiradores. E eu quero atuar ali, eu quero ser um visionário inspirador. Quero delegar a gestão e quero delegar a tecnologia. Agora, sempre que você faz o que mais te inspira, que é a visão que você mantém em mente, e delega a gestão administrativa e as tecnologias para outros, você se destaca e lidera automaticamente o campo. Mas se você ficar aí tendo que lidar com o trabalho diário da tecnologia ou gerenciar pessoas na administração, você não vai chegar tão longe quanto poderia visualmente. Sistemas visuais são muito mais poderosos. Os visionários são os líderes. Alan McKinsey, em A Armadilha do Tempo, descreve isso detalhadamente. Bem, você está falando sobre a visão física. Eu estou falando sobre a visão interna. Ou são iguais? Sim, são iguais. Eles são iguais. As mesmas áreas do cérebro estão atuando internamente. Você tem o que se chama de interoceptivo, informações vindas da fisiologia. Mas
Na sua visão, seu cérebro não sabe a diferença entre algo como num sonho. Você acha que é real às vezes, certo? Mas não há nada lá fora. Seu cérebro está à noite. Você pode perceber o quanto sua visão interna é tão real quanto o mundo externo. Então, se você vê com o olho da mente, eu tenho uma pintura para te mostrar. Ela retrata uma visão que tive aos 17 anos de idade. Entendi, tinta. Bem, eu não pintei, mas eu estava falando sobre a visão que eu tive aos 17 anos e há 15 anos atrás, e um pintor estava na plateia, e ele pintou a visão que eu tive e me enviou como presente. Isso é o que ele me mandou. A visão que tive. Eu vejo isso. Sim, a visão que eu tive é falar diante de 1 milhão de pessoas com um prédio icônico de cada grande cidade do mundo ao fundo. É lindo. Agora, eu já falei em 192 países. Essa visão me acompanha. Ela me acompanha desde os 17 anos. Eu poderia puxar isso, mas levaria um minuto. Quando vi o filme sobre Houdini, eu me inspirei. Ele fez a câmara de tortura aquática, a câmara chinesa de tortura aquática na frente do público. Ele recebeu uma ovação de pé e a realeza estava no balcão superior esquerdo, no Palladium, em Londres. E quando eu fiz, eu recortei uma imagem, tirei um quadro do vídeo, fiz uma foto disso, recortei e colei minha imagem nela. E estou lá, assumindo o lugar do Houdini, em 2008. Fui convidado para falar no palco. Estava lotado, com mais de 2.000 pessoas, incluindo a realeza. 2 da família real estavam no balcão superior esquerdo. Apresentei durante um dia inteiro. No final, contei a história, me curvei como ele fez e disse: esta visão começou aos 20 anos. Finalmente cheguei, não é mesmo? Mas eu preciso perguntar com algo tão simples, bem, não tão simples, mas tão complexo quanto isso. Visão, já que não existe um certo ar de mistério ou energias místicas agindo assim. Não quero dizer que exista, porque o que quer que achemos místico, eventualmente descobrimos e entendemos como funciona. Então, podemos usar esse termo. Isso é perfeitamente aceitável, mas não quero parar por aí. Estou em busca de compreensão. Os mistérios. Estudei os mistérios todos esses anos, 50 anos. E coisas que uma vez pensamos ser um mistério hoje não são mais, correto? Quero dizer, basta pararmos e observarmos. Na época de Aristóteles e Platão, mesmo tendo predecessores, Pitágoras e Filolau e Aristarco, todos eles tinham um sistema heliocêntrico. Aristóteles e Ptolomeu, no período dentro de Cristo, desenvolveram um sistema geocêntrico. Naquela época já existia um sistema heliocêntrico. Aristarco propôs um sistema heliocêntrico, porém não era popular devido à supressão de Aristóteles por 2.000 anos, devido a razões teológicas. A Terra e os céus. Então, de certa forma, foi suprimido, mas o sistema heliocêntrico estava lá. Então, o misticismo que influenciou o judaísmo, o cristianismo, o islamismo, todas essas religiões, 5 bilhões de pessoas que ainda hoje as seguem, são de Aristóteles. Mas quando Thomas Wright começou a usar telescópios e Galileu começou a observar pelos telescópios, e eles perceberam, meu Deus, existem nebulosas e galáxias. E o telescópio Hubble surge e essas coisas que vemos agora. Há teias cósmicas de galáxias e superaglomerados de galáxias. Nosso paradigma se expandiu imensamente e está se expandindo tão rápido quanto a velocidade da luz. E ainda estamos aprendendo a velocidades incríveis. Agora temos o telescópio James Webb. Nossa cosmologia e nossa teologia tiveram que se adaptar. Mas o que uma vez pensávamos ser um mistério, hoje temos algum entendimento. Na época de Newton, diziam que seria impossível para qualquer ser humano reunir a matemática entre as perturbações de todos os polos gravitacionais de todos os planetas, quanto mais de todos os sistemas solares que são estrelas na galáxia. Ele desvendou isso. Depois, somamos com Einstein. E agora lidamos com a gravidade quântica, continuando a aprimorar. Assim, o que era mistério virou história. Tenho uma convicção firme, sabe? Temos que aprender as ilusões até estarmos prontos para a verdade. Não quero dizer que está preso como um mistério eterno. Precisamos aprender com as ilusões antes de estarmos prontos para a verdade. Não vejo isso como um mistério insolúvel.
mas sim como um desafio a ser superado com curiosidade e perseverança. Ao manter-me atualizado em diversas disciplinas, posso desvendar mistérios e perceber que muitos deles não eram tão enigmáticos como pensávamos. Muitas questões que antes pareciam misteriosas agora são compreendidas. Houve um tempo em que os seres humanos tinham medo do trovão, não tinham? E eles tinham um deus do trovão e tinham medo dos relâmpagos, e tinham um deus dos relâmpagos. E então eles tinham medo do O Sol e a Lua. o Sol e a Lua. Então, tudo o que assustava os seres humanos os envolvia. A amígdala criou um mecanismo antropomórfico, porque era a coisa mais reconfortante. Era uma forma humana e projetavam ideias antropomórficas em suas divindades. E mais divindades estão extintas do que existem hoje. Não quero deixar isso como um misticismo. Eu diria é um mistério não resolvido hoje que será solucionado amanhã. Em algum momento no futuro, 1000 anos, 200 anos, 100 anos. Então eu prefiro tentar encontrar o maior entendimento do porquê essas coisas acontecem. Eu acredito que vamos descobrir acuidades sensoriais desconhecidas. Provavelmente vamos desvendar emaranhamentos entre pessoas, o que já suspeito. E então, o que era místico passa a ser compreendido. Sinto que é isso que o futuro nos reserva. Sem dúvida, meu amigo. Vou te fazer algumas perguntas que faço a todos os convidados. Qual é a sua definição de viver bem? Eu não uso a expressão boa vida. Prefiro chamar de vida plena, porque não gosto de impor linguagem moral à vida, tá bom? Porque as hipocrisias morais comprometem a realização máxima. Na minha opinião, você automaticamente tenta se livrar de metade de si mesmo com a linguagem moral. Justo. E não há evidências científicas para uma linguagem moral. É apenas algo artificial vindo de religiões, políticos e pessoas que foram feridas por coisas e contratos sociais e todo tipo de coisa. Então, eu não gosto de usar as palavras bom e mal. Eu apenas uso realizador, porque podemos realizar na nossa mente o que percebemos como ausente na nossa consciência. Então, eu uso a palavra realizadora. Uma vida realizada é a busca daquilo que é mais significativo, inspirador, autêntico, elevado em nossos valores e priorizar nossa vida, dando-nos permissão para viver de maneira prioritária e delegar as coisas de menor prioridade. Porque sempre que você vive de acordo com a mais alta prioridade, sua autoestima aumenta, sua criatividade aumenta, seu gênio floresce, sua orientação para soluções melhora, seu cérebro funciona no seu máximo, seu desejo de querer contribuir e resolver problemas aumenta. Sua consciência reflexiva e capacidade de sincronicidade aumentam. As evidências são claras. Então, prefiro buscar a realização através da priorização. E é por isso que eu ensino, pesquiso, escrevo e viajo. Não faço mais nada. O resto eu delego. Até arranjei alguém para acertar o relógio, no meu navio aqui. Uma pessoa que ajusta meu relógio conforme mudamos de fuso horário. Certo? Como define Deus? Isso é algo que muitas pessoas já passaram por isso. Eu vejo isso como o não antropomórfico, síntese e sincronicidade de todos os opostos componentes, que são sobrepostos e entrelaçados em uma mente consciente, percebidos simultaneamente por um indivíduo verdadeiramente agraciado e amado. Resposta bela, senhor. E qual é o propósito último da vida? Bem, não há um propósito último que englobe todas as pessoas, porque cada indivíduo possui seu próprio filtro, perspectivas e lacunas. Portanto, o significado é o que atribuímos a ele. Mas porque os valores na sociedade são estabelecidos como antônimos e sinônimos. Cada pessoa tem um conjunto de valores opostos ao de outra. É irônico que geralmente você se case com essa pessoa para poder delegar tarefas menos importantes. Assim, ambos podem encontrar realização, numa espécie de piada. Existe uma lei de escalada artística em sociologia. Isso diz que sempre que você tenta promover algo, um sistema igual e oposto surgirá para contrabalançá-lo, para garantir que tenhamos tanto construir quanto destruir, cooperativo e competitivo. Apoio e desafio, paz e guerra. Todos os opostos são necessários para o crescimento máximo. Então, no fim das contas, há uma dialética entre essas teses e antíteses, esses predicados. E como resultado dessa síntese de teses, eu defino isso como amor. O amor é a síntese e sincronia de todos os opostos conciliados. E isso é, se quiser, a natureza divina.
Então, nossa natureza divina suprema, nosso propósito último na vida é a realização de que estamos participando de uma matriz disso. E honrar todas as partes de nós mesmos e todas as partes que renegamos, e ver que tudo o que vemos nos outros está dentro de nós, onde o observador, o ato de observar e o observado são o mesmo. E isso inclui tudo, como supostamente Schopenhauer teria dito. Ao nos tornarmos nosso verdadeiro eu, tudo o mais se torna uma extensão de nós mesmos. O objetivo supremo é ter uma consciência reflexiva pura, percebendo a sincronicidade e síntese de opostos complementares simultaneamente, estando presente, que seria a mesma definição de amor e Deus. Autoiluminação. Onde as pessoas podem saber mais sobre você e seu incrível trabalho? O jeito mais fácil de me encontrar é acessar derdemartini.com. Ou acesse o show do Dede Martini ou algo assim. É só digitar meu nome e eu vou aparecer porque há muito para explorar e você vai me encontrar. Acho que não terá problemas, desde que escreva meu nome corretamente, Demartini ou algo parecido. É tudo junto, Demartini. Se digitar Demartini, me encontrará. E tem alguma mensagem final para o público? João, permita-se brilhar e ser a melhor versão de si. Não perca tempo se comparando. Não coloque pessoas em pedestais ou buracos. Coloque-as no coração. E compare suas ações diárias com seus valores mais elevados. Quanto mais congruente você for, mais empoderado se sentirá. Quanto mais inspirado estiver, mais as sincronicidades acontecerão, mais a lei da atração, como querem chamar, se manifestará. E quanto mais criativo for, mais você conseguirá criar e viver por escolha, não por obrigação. Então, permita-se ser você mesmo. A magnificência de quem você é muito maior do que quaisquer fantasias que você impõe a si mesmo. Dr. Demartini, agradeço muito por esta conversa. Foi um prazer e uma honra falar com você novamente, meu amigo. Obrigado e continue com o incrível trabalho de despertar pessoas ao redor do mundo. Obrigado pela oportunidade de estar com sua audiência aí no programa e pelas ótimas perguntas. Obrigado por assistir. Clique em um dos vídeos abaixo para continuar sua jornada e não se esqueça de se inscrever.